Por quase 10 anos, os gregos sitiavam a gloriosa cidade de Troia e não conseguiam transpor as formidáveis muralhas erguidas pelos deuses Poseidon e Apolo. Nas praias de Ílion, uma contenda entre os gregos iria mudar o curso da guerra, e pelos próximos milênios, as musas inspirariam aedos, bardos e trovadores a cantarem a história de como Agamenon despertaria a ira de Aquiles e, por consequência, levaria a alma de milhares de gregos diretamente ao reino de Hades. Agamenon relaxava em sua tenda, sendo cuidado por Criseida, sua presa de guerra, por quem ele tinha criado certa afeição, além de exibi-la como um verdadeiro troféu por conta de sua estonteante beleza. Foi quando um de seus soldados o avisou que um sacerdote de Apolo exigia uma audiência com um grande líder dos aqueus. Nos portões do acampamento estava um sacerdote aliado de Troia. Seu nome era Crises. Ele estava ali para clamar que libertassem sua filha, que havia sido capturada como escrava. Ela era justamente Criseida, a escrava favorita de Agamenon. O sacerdote estava disposto a pagar um grande resgate por sua amada filha, mas após ouvir o pedido de Crises, o grande líder rapidamente descartou a hipótese de libertá-la e com insultos ameaçou o sacerdote caso ele ousasse retornar ao acampamento dos gregos. Ele disse que Criseida seria levada a seu palácio em Micenas, até que por motivo de velhice, Thanatos a levasse. Temendo a ameaça de um homem tão poderoso, o sacerdote de Apolo se retirou de cabeça baixa, mas ele sabia que tinha um poderoso aliado ao seu lado e que este não o abandonaria em um momento de dificuldade. Em frente às ondas do mar, Crises daria início a uma fervorosa oração, dirigida ao deus Apolo, filho de Zeus com Leto. Ele pedia para que o deus despejasse sua vingança sobre os aqueus, pois eles trataram com soberba seu sacerdote, que carregava sua insígnia sagrada, desrespeitando assim o próprio Deus. Durante a noite, o deus do arco de prata começaria a punir os gregos. De início, ele investiria sobre seus animais, mas não tardaria para alvejar os homens. Estes não percebiam as terríveis flechadas de Apolo, mas logo caíam abatidos por uma terrível peste. Por 9 dias, os gregos sofreram com o castigo de Apolo, e um guerreiro após o outro perecia frente a uma morte indigna. As piras funerárias ardiam sem parar, e os aqueus não entendiam o motivo de tão pesado castigo imposto pelos deuses. Calcas, o vidente dotado com os dons de Apolo, já sabia o motivo de tamanha fúria do deus, mas temia revelar o que sabia, sem ter uma garantia de proteção. Por isso ele recorreria a Aquiles, pedindo que este o protegesse da fúria de Agamenon, pois ele sempre punia de forma excessiva, quando os fracos o contrariavam. Aquiles deu sua palavra, que protegeria a vida do sacerdote. Foi então que entre os principais líderes dos aqueus, Calcas revelou toda a verdade, dizendo que tal peste se devia ao fato de Agamenon ter ofendido e se recusado a devolver a filha do sacerdote de Apolo. Para se reconciliar com o deus, o grande líder deveria devolver sua presa de guerra e oferecer uma hecatombe ao deus Apolo. Furioso, Agamenon bradou contra o vidente, dizendo que ele só profetizava mazelas e que nunca havia feito um vaticínio positivo para ele. Ele disse que devolveria sua escrava Criseida, pois só desejava o bem para os seus homens, mas não achava justo ele ser o único a ter seu prêmio destituído. Por isso, deveria ser entregue a ele um novo prêmio, de igual valor. Aquiles disse que não haviam mais cidades na costa da Troada para serem saqueadas, e por isso não seria possível conseguir tal prêmio. Mas quando Troia caísse, ele seria recompensado. Agamenon disse que o Pélida não iria fazê-lo de bobo, deixando-o esperando enquanto ele mesmo desfrutava da bela Briseida. Aquiles disse que voltaria para a Grécia com seus mirmidões, caso Agamenon desrespeitasse seu direito aos seus prêmios. Mas o rei de Micenas não se dobraria a tal ameaça, e disse que ele poderia partir, pois não faria falta alguma.
Mas antes, ele em pessoa iria até a tenda de Aquiles, tomar a bela Briseida. Neste momento, Aquiles foi tomado pela ira e sacou sua espada, e estava pronto para avançar contra Agamenon. Quando alguém o segurou pelos cabelos, ele se virou com ainda mais fúria, mas se deparou com a imagem da deusa Atena, que só ele podia enxergar. A deusa pediu para que Aquiles acalmasse seu coração e não se preocupasse, pois seu verdadeiro prêmio lhe seria pago em glórias, em pouco tempo. Aquiles guardou sua espada e disse para que o Átrida e os gregos não contassem mais com o filho de Peleu e seus mirmidões. Também disse que os gregos gritarão por Aquiles, mas ele não iria aparecer para livrá-los da lâmina mortal do magnífico Heitor. E todos se arrependeriam por terem permitido que tal injúria fosse perpetrada. Após intensas trocas de insultos, Aquiles se retirou da tenda de Agamenon, ainda com muita raiva em seu coração. Coube a Odisseu levar Criseida de volta ao seu pai, juntamente com os animais que seriam sacrificados em uma magnífica hecatombe. Os homens de Agamenon foram até a tenda de Aquiles e buscaram a bela Briseida, que resistia ao partir. Durante a noite, Aquiles foi até a beira do mar, se ajoelhou e chorou. Foi quando do mar emergiu Tétis, sua divina mãe, que se aproximou de seu filho para ouvir seus lamentos. Aquiles não entendia o porquê era tão injustiçado, mesmo estando destinado a ter uma vida tão curta, e que desejava que os gregos pagassem pelas injúrias cometidas. Tétis se ajoelharia perante o trono de Zeus e suplicou para que ele ajudasse os troianos durante a guerra, pois ele estava em dívida com a deusa, já que ela foi responsável por salvá-lo quando os deuses do Olimpo se rebelaram contra Zeus e acorrentaram o deus. Zeus então prometeu que auxiliaria os troianos, até que a glória de Aquiles fosse reparada. Aquiles se recusava a se reconciliar com Agamenon, e a divisão entre gregos era tudo que os troianos esperavam. Um espião troiano relatava tudo o que acontecia no acampamento dos aqueus a Heitor, o grande chefe do exército troiano, enfraquecidos pela peste, e sem seu campeão, os aqueus estavam vulneráveis. Heitor aproveitaria a oportunidade para tentar empurrar os gregos de volta para o mar. As batalhas decisivas da guerra de Troia estavam prestes a começar.